A graça e a paz de Jesus, amém? Nossa, está tão gostoso aqui louvando ao Senhor que, por mim, a gente continuava mais uma hora aqui cantando, adorando, de tão gostoso entoar esses louvores ao Senhor. Queridos, abram a palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios, mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, nós vamos tomar a leitura do capítulo 15, a partir do versículo 20. Tá com saudade de você, cara. Puxa vida, hein? Olha que bênção. Obrigado, meu amigo. A Riola chega amanhã, né? Hoje? Tá fazendo falta aqui. Quem tá com saudade da Riola aqui? Erga a mão aí. Puxa vida, hein? Queridos, a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 20, diz assim. É uma continuação, né, da leitura. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, santo e bendito és o Senhor, ó Deus. Graças nós te damos, ó Pai, pelo teu amor, pelos teus ensinamentos, ó Deus, e em nome de Jesus, ó Pai, nesta noite de domingo, meu irmão, minha irmã, seus filhos, ó Pai, se encontram aqui, alguns em casa, durante a semana, vendo a live, e em nome de Jesus, Pai, se há alguma coisa que está tirando a paz do teu filho, filha, em nome de Jesus que o Senhor repreenda nesta hora, Pai. E que o Senhor nos traga cativo a palavra do Senhor, Pai. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos compreender a palavra do Senhor, Pai. E que juntos, ó Pai, possamos todos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É interessante quando nós lemos essa carta aqui aos Coríntios. Ô Leandro, tudo bem, cara? Esse ano é a primeira vez que eu estou te vendo, cara. Puxa vida, você está viajando demais, hein? Olha só. É eu que estou subindo, né? Eu quase não apareço aqui. O André eu vi esse ano. O André, boa, né, André? O André até pagou um café para mim aí, né, André? Chique, né, André? Deixa eu ver quem mais aqui que eu não vi esse ano aqui. O Edson, não, o Edson está sempre aqui, né? Olha, se eu falo que não está, hein, Michele? Você que andou dando umas escapadinhas, né, Michele? Mas sem mais delongas aqui, voltando à palavra do Senhor. É interessante aqui quando nós olhamos para a carta que Paulo escreve aos Coríntios. Paulo, ele estava tendo, dentre tantas as dificuldades nessa igreja, uma igreja que estava também dividida, uma igreja que estava tendo dificuldade de receber o evangelho que Cristo deu a responsabilidade a Paulo a entregar essa igreja, uma igreja onde Paulo mais tratou ali sobre o amor, onde Paulo mais falou ali e ensinou esse povo a viver em união, falou dos dons, falou de tantas coisas e trouxe tantos outros ensinamentos, como ele vem falando aqui para nós também, de Cristo, vem falando aqui do pecado que entrou em Adão, vem falando de Cristo que nos vivifica, e vem falando dele mesmo, que depois de tudo feito e tudo consumado, ele então atribui
todas estas coisas ao Pai, a Deus, e no último versículo, para que Deus seja tudo em todos. Há uma grande dificuldade da igreja do Senhor Jesus Cristo, e não vou restringir a igreja do Nazareno, mas no geral, e principalmente no século 21, no qual nós estamos vivendo, uma tamanha desobediência a viver as sãs palavras do Senhor. Me parece muitas vezes que a palavra do Senhor já não está mais fazendo efeito na vida dos seus filhos, na vida daqueles que um dia confessaram o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso na primeira igreja, na primeira igreja não, mas no primeiro século, quando os alicerces da igreja, ele estava sendo colocado. Nós vamos ver ali em 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo vem falando do amor, quando ele vem falando como nós devemos tratar-nos uns aos outros, e ele vai finalizar ali, dizendo que não importa você ter isto ou aquilo, mas no fim, você e eu precisamos ter o amor, porque sem o amor, não adianta ter a fé, sem o amor, não adianta ter os dons, e sem o amor, não adianta ter qualquer outra coisa, porque sem o amor de Deus sobre nossas vidas, nós estamos longe do propósito de Deus. E é interessante que Paulo, aqui no decorrer desses capítulos, desses versículos, no versículo 19, o anterior que nós lemos, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Muitos nessa igreja do primeiro século, tirando aqui tantos outros problemas que ela tinha, muitos deles viviam como que se não houvesse a salvação, como que se não houvesse uma eternidade, viviam de qualquer maneira. E por isso tinha contendas dentro dessa igreja. Uns preferiam Apolo, outros preferiam Paulo, outros preferiam Cefas, e alguns mais espirituais diziam que era de Jesus. Fato é, uma igreja dividida, uma igreja onde Paulo, ele teve tanta dificuldade de pastorear essa igreja, que ele nem cobrou o salário, ele diz aqui na sua carta. Ele diz a essa igreja: era obrigação de vocês, ele dizendo para a igreja de Corinto, é obrigação de vocês cuidar de mim. E Paulo dizendo mais: mas eu não fiz isso para não ser pesado a vocês, e para que vocês entendam o tamanho da responsabilidade de viver o Evangelho. E agora Paulo vem falando para nós sobre Cristo Jesus, que Ele é a primícia dos que dormem. Eu e você, uma hora nós vamos fechar os olhos aqui nessa terra. E queira eu e cada um de vocês abrir lá na glória. Amém? Abrir lá nas mansões celestiais. Vendo o nosso Jesus dizendo: entre para o gozo do Pai. E não ficar de lado de fora. O versículo também nos diz: mas de fato, versículo 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Vamos comigo lá em João 12, 24. Estou gritando muito, gente? Ô João, tá legal o pessoal aí, tá, né? Tá bom? Às vezes eu me empolgo aqui, começo... João 12, 24. Deixa eu abrir aqui, tem ali, mas eu quero ler aqui. João 12, 24. Diz assim, olha só. Em verdade, né, eu afirmo e reafirmo, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Cristo Jesus é crucificado, é morto e é ressuscitado. E através da sua ressurreição, olha quantos frutos foram gerados. Olha para a pessoa do seu lado aí, eu não tenho muito costume de fazer isso, mas olha para a pessoa do seu lado. Você é fruto da crucificação e da ressurreição de Cristo Jesus. Se você tem alguém aí ao seu lado, pode dizer. Alguns não tem ninguém do lado, está passando o dedo na boca. Olha lá, tia,
Ô, tia, não é só a senhora não, ó. Tem mais ali, ó. Aqui, ó, tem duas aqui. Mas é verdade, queridos. O texto nos diz que se esse grão, se ele não morrer, se ele não cair ao chão, ele não vai frutificar. Assim é a vida do cristão. Paulo está orientando essa igreja, agora a gente volta aqui de novo para 1 aos Coríntios. Paulo está orientando essa igreja, que ele, as primícias daqueles que dormem, ele, como nós acabamos de ler aqui em outros versículos, aquilo que Adão não fez, o segundo Adão, que é Cristo, vem e faz e gera muitos frutos. Agora é passado esse bastão para as nossas vidas. E Paulo, querendo tratar de um alimento mais sólido a essa igreja de Coríntio, ele não consegue, tem que trazer o leite, como ele mesmo diz aqui, porque o povo não estava preparado para ouvir tais assuntos que Paulo tinha dos oráculos de Deus a ensinar essa igreja. Paulo querendo trazer grandes outros ensinamentos a esta igreja, mas primeiro ele precisava estar corrigindo a essa igreja a estar em anelo com a vontade de Cristo Jesus. Paulo teve uma missão muito difícil aqui. Talvez se fosse eu e você que estivéssemos enfrentando o que Paulo enfrentou nessa igreja, nós, íamos embora. Nós não ficaríamos. Mas ele, sabendo, conhecendo o propósito e o chamado dele, ele insistiu, ficou. Ele padeceu por essa igreja. Ele ensinou essa igreja. E quando ele saiu, a gente vê os frutos que essa igreja recebeu, permaneceu, com todas as dificuldades que ela tinha. E Paulo vindo a fundo aqui falando sobre as primícias, que é Cristo. Que Cristo precisava morrer, porque através da morte de Cristo nos daria salvação, através da morte de Cristo ia frutificar pessoas para o reino de Deus. E Paulo continua no versículo 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Muitas vezes nós ainda estamos presos em Adão que eu quero dizer, no espírito do pecado da desobediência de Adão, e não no espírito de Deus, na obediência de Cristo. Cristo, como diz o versículo aqui abaixo, Cristo veio para vivificar. Adão tinha uma função e não cumpriu, desobedeceu, e por ele ter desobedecido entrou o pecado, e por ter entrado o pecado entrou a morte. Cristo vem, restaura, e o próprio Cristo é morto, e depois de 3 dias ele é ressuscitado, e quando ele é ressuscitado, ele vivifica os corações e a humanidade de todo aquele que nele crê, e traz a esperança de volta, e é essa esperança que eu e você temos nessa noite, é a esperança de Cristo Jesus, a esperança que nós um dia estaremos na glória. Já não mais vivemos pelas coisas da terra, mas sim pelas coisas do céu. E quando eu entendo que eu vivo pelas coisas do céu, como está no versículo 22, acompanhe comigo, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esse vivificado não é apenas na eternidade, é a eternidade, mas não só na eternidade, é enquanto nós estamos aqui. E a minha pergunta para esta igreja nessa noite, não precisa responder, mas responda no seu coração, até que ponto Cristo vivificou o seu coração? Até que ponto você está com o coração vivificado, entendendo os propósitos de Deus, e fazendo aquilo que Deus lhe chamou? Preparando esta mensagem aqui, eu falei, Senhor, eu gostaria de pregar uma outra mensagem. De verdade, eu queria pregar uma outra, porque eu queria lançar um desafio para a igreja, mas fica para uma próxima oportunidade. Será coisa boa. Mas Cristo falou, não, prega aqui. Prega nesta palavra, porque o meu povo está vivificado comigo. Sim, estão com seus nomes escritos no livro da vida. E irão para o céu todo aquele que crê no meu nome. Porém, eles ainda estão na terra, mas o que estão fazendo por mim? Brigas, contendas, desunião? Não é isso que podemos fazer, irmãos. Não é isso que Cristo quer. Cristo quer que nós venhamos a unir, como está aqui, que sejamos um. Esta é a oração de Jesus Cristo, no capítulo 17 de João.
aonde Jesus começa a interceder e orar para os seus discípulos. E Jesus diz a Deus: Pai, eu os peço que não os tire do mundo, né? Nós não estamos aqui? Que não os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. E aí vai avançando os versículos, e aí ele fala, mais à frente, e também todos aqueles que vier a crer no Evangelho, todos aqueles que vieram a crer em mim, para que sejamos um, judeus, gentios, povos, nações, todas as raças em Cristo Jesus, sejam um. E sejando um, nós podemos falar, estamos vivificados em Cristo Jesus. Os anos passam, mas os problemas são os mesmos. As pessoas passam, mas os problemas são os mesmos. E esta é a geração que nós estamos vivendo. É a geração que nós estamos enfrentando. E vou repetir o que eu falei aqui há 3 meses atrás, mais ou menos. E o que uma geração tolera, a outra vai adotar como regra. O que nós tolerarmos, que não for de Deus, a próxima geração, que são os nossos filhos, que estão ali em cima, e tantos outros aí, vai adotar como regra. Nós precisamos estar vivificados em Cristo, um vivificado em obediência, como Cristo viveu em obediência ao Pai, diferente de Adão quando pecou, totalmente desobediente à vontade do Pai. E muitas vezes nós nos comportamos como esse Adão, esse primeiro Adão. Sabemos e temos a ordem de Deus que não devemos fazer, mas assim nós o fazemos para satisfazer as nossas próprias vontades. E dessa forma nós pecamos, e dessa forma nós desagradamos o Pai. Mas quando eu me coloco na brecha de viver segundo a obediência de Cristo Jesus, além de eu ser vivificado e tendo paz com Deus, eu deixo algo para essa geração: paz e harmonia entre os irmãos. E é para isso que Cristo nos chamou, dessa forma, para vivermos desse jeito. Cristo Jesus nos traz tantos ensinamentos nos seus evangelhos. Cristo Jesus disse: se bater numa face, vira outra. E eu vou dar um exemplo aí de bater nessa face e virar outra. Eu caí nesse erro, me arrependi e pedi perdão para Deus. Há um tempo atrás, fui socorrer um rapaz que se acidentou de moto. Ele não machucou, mas a sensação que eu tive da onde eu estava é que ele tinha machucado. Aí quando eu cheguei, ele se levantou, ficou bravo, quis me agredir. Nós estávamos indo a um funeral, era tarde já era um velório, aliás, era por volta de umas 10h30. Tínhamos saído de um culto de quinta-feira, de Santa Ceia, e já era tarde da noite já. E ali, com aquela compaixão, fomos ajudar. Mas o rapaz nos xingou tanto, precisou vir polícia lá. Foi feio o negócio. Só queríamos ajudar. Eu saí dali, nunca mais eu ajudo um motoqueiro. Saí com isso no meu coração. Nunca mais eu ajudo um motoqueiro, que a gente quer ajudar aí. Só que, te bateu numa face, vira outra. Se cair e precisar de ajuda, ajuda sim. E Deus tratou meu coração, ajuda. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então Cristo Jesus, Ele vem nos ensinando, Ele vem nos tratando nos seus evangelhos. Ele vem nos tratando sobre cuidar um dos outros. Ele vem nos ensinando a andar 1 milha, 2 milhas com as pessoas. Ele ensina a oração do Pai Nosso para nós. Ele nos ensina que se nós não sabermos perdoar, o próprio Deus também não nos perdoa. E muitas vezes nós temos a dificuldade até natural, mas muitas vezes muitos não querem perdoar. E você tem a convicção no seu coração que se você não perdoar, você também não será perdoado, e não sou eu que diz, é a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu perdoo e não quero caminhar junto. Não, é outro detalhe. Aí vocês vão criando um relacionamento de novo, mas primeiro perdoe. E muitas vezes não há perdão dentro de relacionamento, dentro de casamento. Às vezes, quantos casais vivem, a gente acha que está vivendo bem, mas não tem perdão ali dentro. E por não ter perdão, são casais mais infelizes que se tem na face da terra. Porque de fora mostra uma coisa, mas por dentro é outra. Relacionamento familiar, igreja e tantas outras situações.
E Cristo está dizendo para nós, apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios, ensinamento de Cristo, que Cristo, então, nós que estamos em Cristo, somos vivificados. Esse vivificados é na esperança futura, mas também no presente, agora. E não é fácil ouvir estas coisas, porque quando eu ouço isso, eu preciso tomar partido, ou de Cristo, na obediência de Cristo, ou eu tomo partido na desobediência de Adão. E eu não quero que a igreja, ninguém tome partido pela desobediência de Adão, mas tome partido por Cristo, em obedecer a Deus. E a melhor forma de obedecer a Deus e ter um relacionamento com Deus, é se relacionando bem com os irmãos, é servindo a Cristo na igreja, é servindo a Cristo aonde Ele te chamar, é tendo convicções em seu coração do que você tem que fazer. Cristo não chamou ninguém para ficar sentado apenas em banco. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem um talento. Jesus chamou todos para trabalhar. Somos um corpo de Cristo, vivificados, unidos. É gostoso quando há esse sinergismo na igreja, aonde todos fazem, todos são cheios do Espírito Santo, todos são abençoados com todos. E Paulo vem tratando essa igreja, ensinando essa igreja. E ele começa também aqui no capítulo 15, aonde ele está falando do penhor dessa ressurreição de Cristo Jesus, que é a nossa garantia. A ressurreição de Cristo é a nossa garantia da salvação. E se eu tenho certeza e convicção da salvação, eu preciso ser deixado vivificar, eu preciso me deixar o meu coração ser vivificado por Cristo todos os dias. E isso é todos os dias. E o apóstolo Paulo vem tratando e falando com essa igreja, e mais ele fala, cada um, porém, por sua própria ordem ou posição, depende da tradução, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Vou repetir, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quem aqui é de Cristo? Erga a mão aí. Quem aqui é de Cristo? Tá, então eu volto no versículo anterior. Seja vivificado, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar. Quem crê? Ele vai voltar. Ele vai voltar. E quando Ele voltar, não sejamos pegos de surpresa. Vocês lembram muito bem da parábola das 10 virgens. Vocês lembram muito bem. Não sejamos pegos de surpresa. Agora, é preciso também entender que nós, como seres humanos, nós somos falhos. Nós erramos. E muitas vezes praticamos aquilo que certamente não gostaríamos de praticar. E é aí que entra um mistério com Cristo. Porque quando o meu coração, ele está em obediência a Cristo, eu consigo me aconselhar com meu Senhor. E de que forma que eu aconselho com meu Senhor? Além das orações, lendo a sua palavra. Porque quando eu oro, eu falo com Deus. Mas quando eu leio a sua palavra, Ele fala comigo. E quantos passam uma vida sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer a vontade de Deus? E Deus quer falar contigo nessa noite. O próprio Deus quer falar contigo. A Bíblia fala que nós somos tricotômicos, temos corpo, alma e espírito. Corpo é essa matéria que nós estamos vendo. A alma está ligada aqui aos nossos sentimentos, presa a esse corpo. E o Espírito que Deus soprou o fôlego de vida em nossas narinas. E esse Espírito testifica com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, testificando com o nosso espírito, vai agora guiar a nossa alma, vai guiar as nossas vontades, vai guiar as nossas vidas. E aí nós entramos num campo de batalha, como diz Paulo, que o corpo
o corpo milita contra a carne, milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. É bem nessa hora, aonde o Espírito Santo está te dizendo o que você tem que fazer, e aonde a tua carne está querendo que você faça aquilo que o Espírito Santo está querendo que você faça, o oposto daquilo que o Espírito Santo quer que você faça. E aí começa essa luta, e aí começa essa batalha aqui, ó, aqui, na mente. E nesse momento que começa essa batalha aqui na mente, você e eu só vamos vencer com a palavra de Deus. Não tem outro meio, não tem força humana. A nossa força humana é perseverar, é persistir em querer ser vivificado por Cristo todos os dias. Nós aprendemos na palavra de Deus que Cristo no deserto, após ele ser batizado, ele foi tentado pelo diabo, pelo próprio diabo. O próprio diabo foi lá. Ele não mandou os anjos cair dos demônios, não. Ele mesmo foi lá tentar Jesus. E ele tentou em 3 áreas. E nas 3 áreas, Jesus o venceu com a palavra. Vamos lá para Davi. Vamos lá para os Salmos. Quantos e quantos salmos nós não vamos ver o salmista olhando para si mesmo e falando consigo mesmo: ó minha alma, por que estás aflita? Por que estás abatida? E aí, eu e você, aqui ó, na nossa mente, todas essas coisas estão acontecendo. E Cristo vivificado em nós, em nossos corações, nós alimentando a nossa alma, o nosso espírito, com a palavra de Deus, teremos força para permanecer na vontade do Pai. E permanecendo na vontade do Pai, o pecado não vem à luz. E se o pecado não vem à luz, Satanás perde mais uma. Então, dia após dia, eu e você estamos entregues a essa luta diária. E aqui não tem distinção de pessoas. Todos nós passamos por isso. Todos nós. E nesse momento, quando eu e você estivermos passando por essas guerras dentro da nossa mente, e eu e você, vivificados pelo Espírito Santo, por Cristo Jesus, nos buscando a obediência de Cristo e vencendo dia após dia essas lutas e tentações e desejos carnais que sobrevêm a nós, nós podemos então dizer que Cristo é a nossa primícia. Aí sim, eu e você podemos dizer: Cristo morreu na cruz, Cristo ressuscitou, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e Ele vai vir me buscar, porque agora eu não falo de boca, eu tenho convicção, porque eu mesmo estou lutando todos os dias com esse Cristo dentro de mim, me ajudando dia após dia. E quando nós nos encontrarmos fracos, e nos encontramos mesmo vivificados por Cristo no sentido do conhecimento da sua palavra, mesmo unidos com Cristo, há momentos que nós não vamos ter força nem para orar e nem para ler a Bíblia. Olha que controverso, né? Porque eu acabei de falar que nós precisamos ler, mas vai ter momentos que nem força nós vamos ter. E quando chegar esse dia, em algum momento você leu algumas palavras de Cristo, mesmo que você não lê a Bíblia aqui, o papel, o smartphone, ela está cravada no seu coração, na sua mente. Aí você vai lembrar o que está lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí você vai lembrar que Deus tem promessas para a sua vida, aí você vai lembrar que Deus tem chamado para a sua vida, aí você vai lembrar uma coisa que não é tão falada nas igrejas evangélica, mas precisa ser falado, que os anjos de Deus acampam ao nosso redor, que os anjos de Deus nos protegem, que os anjos de Deus nos guardam do mal. E aí eu e você, vivificados em Cristo, confiante nas promessas de Cristo, ainda que não temos a Bíblia para ler ou ouvir, mas ela está em nossos corações. E dessa forma, eu e você conseguimos então fazer como Cristo fez, obedecer a Deus. E já não fazemos mais como Adão fez, desobedecer a Deus. A palavra, às vezes, ela nos confronta. Para falar a verdade,
ela sempre vai nos confrontar. Mesmo quando ela é um bálsamo, ela também vai nos confrontar. Mesmo quando é uma palavra de mensagem de cruz, ela também vai nos confrontar. Mesmo quando é uma palavra de Deus, de direção a um chamado, também vai nos confrontar, porque você vai precisar ter uma decisão, se você entendeu algo de Deus. Ou seja, em todas as esferas, em todas as vertentes dos ensinamentos de Deus, quando a palavra de Deus ela é aberta, por isso da importância de um culto a Deus, aonde nós nos reunimos para também ouvir a palavra do Senhor, a importância, porque esta palavra, ela vem para nos confrontar. E quando ela nos confronta, eu imagino Deus olhando lá de cima, né, um modo clássico de falar, mas Ele, na sua onisciência, como nós falamos aqui na EBD hoje, onipresença, onisciência e onipotência de Deus, esse Deus que conhece, sonda todos os corações, eu creio que Ele só fica ali, deixa eu ver para onde o meu filho e minha filha vai se posicionar nesse desafio da minha palavra sobre a vida dele. Se ele se optar por mim, já está dado ordem aos anjos para proteger e o guardar, porque ele está na vontade do Pai. Mas eu, como sou um pai amoroso, eu deixo ele escolher. Quando a palavra nos confronta, Deus só fica esperando para saber qual a posição que nós vamos tomar. Um coração vivificado, um coração cheio de Deus, não só vive na esperança da vida eterna, onde Cristo é as primícias, onde Cristo inaugurou para nós, mas também nós já vivemos hoje, Cristo em nós. Paulo diz que enquanto ele viver, é lucro. Né? Não, enquanto ele viver, é Cristo. É bem isso. E o morrer é lucro. Não que nós queremos morrer, não é isso. Porque ninguém quer, né? A gente sabe que não é ruim, né? Sei lá se é ruim também. É ruim, né? Ninguém quer, né? Ninguém quer. Se falar que eu queria perder meu pai há 20 e tantos anos, eu não queria perder meu pai. Sofro com isso até hoje. Quantas vezes eu me pego no carro chorando, sozinho? É um choro diferente daquela época. É um choro diferente daquela época. Mas os anos se passou. A gente não esquece seu papai da Deia, minha esposa, e tantos outros aqui que perdeu entes queridos. Não, ninguém quer morrer. Ninguém quer. Mas a ideia aqui é que se caso nós formos o morrer, é como Paulo diz, é lucro. É lucro. Mas enquanto eu não vou, o meu viver é Cristo. É Cristo. Mas como que eu posso viver de Cristo se eu não tenho interesse pelos ensinamentos de Cristo? Como eu posso viver Cristo se muitas vezes eu não tenho disposição de ensinar os meus pequenos a viver como Cristo espera que eles vivam? E essa responsabilidade está sobre nós, até que os nossos filhos tomem uma idade da razão, aonde eles mesmos vão ter aquele encontro pessoal, como eu e você teve um dia com Cristo. Essa responsabilidade é nossa, é dos pais. O que é que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Lembra da frase, o que uma geração tolera, a outra vai adotar como regra. Queridos, nós estamos vivificados em Cristo. Vivamos a obediência que Cristo viveu até a morte. Até a morte. E não vivamos a desobediência que Adão viveu. Porque viver a obediência que Cristo viveu pode até nos levar à morte. Mas nós seremos recebidos pelos santos anjos de Deus no céu. Agora, vivermos a desobediência de Adão, e porventura nós formos pegos de surpresa em algum lugar aí, já não são os anjos de Deus que vai nos receber, mas sim os anjos caídos que vai nos receber. E eu tenho essa responsabilidade de levar essa igreja. Não que você não tenha essa responsabilidade. Todos nós temos ela. Agora eu me refiro a mim como pastor. Eu tenho essa responsabilidade de pregar o evangelho para vocês.
tenho essa responsabilidade. E o farei. E o farei. Você quer acabar comigo? É tirar a Bíblia de mim. Porque foi aqui que eu encontrei a esperança. Foi aqui que eu encontrei a paz. Foi aqui que eu aprendi como verdadeiramente cuidar da minha família. Foi aqui que eu aprendi a viver de uma forma que agrada a Cristo. E foi aqui que eu encontrei a verdadeira felicidade. Você quer me ver acabado? É tirar a Bíblia de mim. O que eu estou querendo dizer? É tirar os ensinamentos que Deus pediu para ensinar a igreja. Não negocio. Não negocio. Não negocio. Não negocio. Se eu não me engano, é Paulo também que fala. Vocês me ajudam aí? Cleverson, me ajuda aí se eu falar errado. Né? André também. Quem mais aí? Quem mais puder aí me ajudar se eu falar errado. Mas há uma passagem bíblica que diz: de que me adianta ganhar o mundo inteiro para Cristo e eu perder a minha alma? De que me adianta? E era mesmo, eu acho que até Paulo que fala isso, não recordo quem fala. Estou falando de verdade, não recordo quem fala. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Humanamente, Paulo teria desistido dessa igreja. Humanamente, Paulo, na verdade, não precisava nem estar nessa igreja. Mas ele estava, porque ele estava fazendo a obediência de Cristo, porque no encontro a Damasco, ele encontrou com o próprio Cristo, e agora, um homem em Cristo, ele pegou para si o chamado de Deus sobre a vida dele, e próprio Jesus orientou para ele que não ia ser fácil, que ele ia padecer e sofrer pelo nome de Cristo. Olha como é interessante muitas vezes nós ouvirmos algumas palavras duras. Porque o dia que nós nos depararmos com a dificuldade, essas palavras que nós ouvimos lá é que vai nos fortalecer. Talvez se Paulo tivesse ouvido de Jesus: ó Jesus, vai ser muito fácil, vai ser tranquilo. Pode ir, pode ir. Hora que ele encontrasse a primeira dificuldade, ele deixaria de pregar o Evangelho. Ele poderia deixar de dar a sua vida pelo Evangelho. Poderia acontecer isso? Poderia. Mas quando ele teve o encontro com Cristo, Cristo disse para ele o quê? Que ele ia padecer, que ele ia sofrer em amor a Cristo, para levar o Evangelho. E ele sofreu aqui nessa igreja, e muito. E nem por isso ele deixou de pregar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus, mas também trazer esperança. Porque essa palavra, na verdade, ela é para nos trazer a esperança. Porque uma vez que Cristo, ele morreu na cruz, até aí, tantos homens morreram na cruz, no primeiro século, antes de Cristo, tantos homens morreram, tantos, e até os dias de hoje morrem. Mas Cristo foi ressuscitado, é aí a diferença. E porque ele foi ressuscitado, nos traz a esperança. E por nos trazer a esperança, com o coração vivificado, nós vivemos o chamado de Deus com alegria. E agora eu já não reclamo mais e não murmuro mais, porque eu vou fazer com alegria. Se Cristo te chamou para tal coisa, dê o seu melhor. Se Cristo te chamou para fazer tal coisa, dê o seu melhor, e Ele que vai te sustentar, e é Ele que vai te dar o suporte para tudo que você precisa para desenvolver o trabalho de Cristo. Queridos, o Espírito Santo de Deus está no nosso meio, Ele nunca saiu do nosso meio, nunca saiu. Há duas formas que o Espírito Santo trabalha, não que eu estou limitando, não é isso, você vai entender. Uma é aquela que ele trabalha em nós, e a outra é que ele trabalha no todo, ou seja, ele trabalha em mim, e ele trabalha também na ação, no culto público, aonde ele quer, no momento que ele quer. Esse Espírito Santo é o agente, esse Espírito Santo é o missionário, esse Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E qual é a minha e a sua obrigação? Ter um coração vivificado, crendo na ressurreição de Cristo e fazer como Paulo falou: enquanto eu viver, eu vivo Cristo, sabendo e na certeza que o morrer é lucro.
Vamos caminhar aqui, irmãos, versículo 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Vamos comigo lá em Apocalipse 20, por gentileza. 20, 14. Apocalipse 20, 14. Cadê o João? Tá aí? Não estou fazendo aquilo que eu falei de manhã, tá, João? Lembra da água, João? Quem estava aqui de manhã na EBD? Vamos lá. Teve um momento na EBD de manhã, né? Que deu um branco. Aí na hora que deu aquele branco, eu falei, sabe quando às vezes a gente está pregando? E aí você dá aquela pausa para pegar o copo de água para beber? Muitas vezes está acontecendo ali que você esqueceu o fio da... Aí você bebe aquela água até você lembrar. Aí por isso que eu falei, João, não é isso que aconteceu, estou com sede mesmo. Mas às vezes acontece, hein? Vai pegando a prática aí, tá, Fabiano? Vai pegando, tá bom? Qualquer coisa, coloca o microfone de lado, pega um copo de água, bebe, fica atento à voz do Espírito Santo, lembra onde você parou e vamos lá. Apocalipse 20, 14, olha o que diz. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. Não estou falando isso, e a Bíblia não está falando isso para nós, para que nós venhamos para Cristo com medo do lago de fogo. Mas Cristo, Ele está através dos seus oráculos aqui, no caso para João, trazendo de fato o que vai acontecer. Que haverá um dia, que haverá um julgamento, que haverá um fim destas coisas. Como nós lemos aqui em 1 Coríntios, Jesus ainda está trabalhando, colocando todos os seus inimigos embaixo dos seus pés, como nós lemos. O mundo ainda está, de ano após ano, seguindo o seu curso. Principados e potestades estão fazendo o que quer, mas não porque Deus perdeu o controle, não porque Cristo perdeu o controle, é porque precisa ser revelado a maldade do coração, é que precisa ser... Há um ditado que diz, você quer conhecer alguém, tu dê poder a ele e depois tu tira, você conhece essa pessoa. Se o que a pessoa tem de maldade no coração não for revelado, como eu e você podemos saber? Então é necessário, e a palavra do Senhor, ela vem para nós aqui em Apocalipse, falando dessa segunda morte, aonde? Acabou, aonde será lançado no lago de fogo e enxofre. Mas a ideia central da palavra do Senhor, também dos evangelhos, você lê lá também em Mateus, não é para que nós venhamos para Cristo com medo do inferno, com medo do lago de fogo, mas sim que eu e você tenhamos consciência que só tem dois caminhos a seguir: um Cristo vivificado em obediência a Deus, ou melhor, Cristo vivificado em nossos corações, nós em obediência a Deus, ou na desobediência, como nós lemos no texto, de Adão, aonde o pecado entrou, e aonde o pecado entrou também a morte. E haverá um dia que isso vai passar, uns estarão na glória, e outros nesse lago ardente de fogo e enxofre. Mas deixa eu te lembrar, meu querido, Deus não nos fez para estar nesse lago, Deus não nos criou para estarmos aqui, e essa era uma dificuldade que Paulo estava tendo na igreja de Corinto, por não entender a mensagem, a centralidade,
a cristologia, Cristo Jesus, o centro de todas as coisas, e não o homem. E Paulo, com muito suor, com muita dificuldade, mas sem perder a fé e a esperança, insistiu em trazer o ensinamento para aquela igreja, para que aquela igreja vivesse como Deus espera que ela vivesse. É supernatural, no meio da igreja de Cristo Jesus, ter problemas. Aonde tem mais de um, tem problemas. Por isso, do fruto do Espírito Santo, onde todos nós, aqueles que verdadeiramente confessou Jesus Cristo, é batizado no Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, o fruto do Espírito Santo de Deus em nossa vida, vai então fazer com que nós consigamos não apenas mais suportar uns aos outros, mas viver em amor, em paz, em harmonias uns com os outros. E dessa forma, eu e você vivificados com Cristo, com o coração em obediência a Deus, tenha certeza, fazendo a vontade do Pai, com a fé em Cristo Jesus, esse lugar não é para mim e para você. Então também nos traz alegria em saber que nós não vamos para esse lugar. Eu tenho essa convicção, eu não vou, e todo crente precisa ter esta convicção, que você não irá para o lago de fogo, porque você entregou a tua vida para Cristo. O selo do Espírito Santo está sobre você. O sangue de Cristo está sobre você. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, Deus vê em nós a marca do sangue de Cristo. E ali foi pagado, justificado o pecado. E agora, enquanto nós estamos em vida, nós somos regenerados, porque nós já fomos adotados pelo Pai. Nos tornamos filhos de Deus, como está em João capítulo 1, versículo 2. E todos os quanto receberam se tornaram filhos de Deus. E aí, quando eu e você temos essa convicção que nós não vamos para o lago de fogo e enxofre, nós estamos começando a amadurecer a nossa fé em Cristo e agora desenvolver o que Cristo quer que nós venhamos a desenvolver. E aí você diz: pastor, mas o que tanto você fala que nós precisamos desenvolver o quê? Todos têm um chamado de Deus. E a pergunta que eu faço para você: qual é o teu chamado? Qual é? Se você ainda não entendeu qual é o seu chamado de Deus na casa de Deus, você me procure, a gente vai conversar, a gente vai sentar, a gente vai ler a Bíblia, vamos juntos, vamos orar, mas Deus vai te mostrar. Por que tardar em fazer a vontade do Pai? Por que tardar em receber Cristo como suas primícias na convicção da vida eterna? Mas antes que nós venhamos a viver essa vida eterna, desencadear em nossas vidas o chamado de Deus sobre as nossas vidas. Mas Cristo aqui está nos orientando, através de Paulo, que um dia isso vai se findar, e um dia estas coisas vão passar. E caminhando aqui para o final, o versículo 28 diz: quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Há um processo, queridos. Há um processo. Se Deus, nós cremos num Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Se a própria Trindade, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que nos formou e nos fez, nos está revelando seus oráculos por meios de processos, por que que nós achamos que muitas vezes nas nossas vidas também não é por meio de processo para desenvolver aquilo que Deus chamou? E o que eu estou querendo dizer com isso, queridos? E o que eu estou querendo dizer com isto nessa noite? Primeiro passo, eu entrego minha vida para Cristo. Primeiro passo. Segundo passo, eu me ponho à disposição de Cristo. Terceiro passo, processos. Terceiro passo, Ele me revela
aquilo que Ele quer que eu faça. Não estou já nem mais falando de viver em união com os irmãos, porque isso é regra para todos. E aí, quarto passo. Então eu me coloco à disposição agora daquilo que eu entendi de Deus, do chamado de Deus para a minha vida, e eu entro no processo e na submissão do aprendizado. Respeitando as hierarquias que a palavra do Senhor nos ensina. E de processo em processo, dia após dia, nós vamos crescendo no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Quando eu inverto isto, ou seja, quando eu não vivo dessa forma, eu estou trabalhando por minhas forças e fazendo aquilo que eu quero e não aquilo que Cristo quer. Se o próprio Jesus Cristo está nos ensinando da forma que nós devemos viver. E Paulo está transmitindo isto à igreja do primeiro século, com muita dificuldade, com muita luta. E Paulo está tentando transmitir a essa igreja, você vai ler, tem a segunda carta que Paulo escreve a Coríntios. Você vai ver que Paulo está tentando calibrar essa igreja numa sua visão. O apóstolo Paulo está tentando calibrar essa igreja na unificação, no sinergismo de Cristo Jesus, e não dos homens. Como diz, e eu repito, e Paulo nos ensina e fala que uns era de Apolo, outro era de Paulo, outro era de Cefa, e como eu disse, os mais espirituais então ali, que sempre tem uns mais espirituais no nosso meio, né, que diz, eu sou de Jesus. Enfim, desunião no meio do povo, desunião. E Cristo está, e Paulo está chamando essa igreja ao conserto, à calibragem, porque de forma calibrada, olha os pneus do carro, o Leandro conhece muito bem isso aí, né, Leandro? Calibrar os pneus, né, deixar os pneus, né, Leandro? Tem que tá bonitinho ali os pneus, né? Você sabe que se você não deixar eles bem calibrados, você vai ter problemas, vai gastar mais seu pneu, vai consumir mais combustível, né? Dependendo ali o peso que você está, se for um caminhão. Cara, eu trabalhei 1 ano de motorista também, 1 ano. E ali na Bahia estourou um pneu que eu achei que era uma bomba que estava estourando. É feio, né? Feio de ver, né? Era umas 4h30 da manhã. Tínhamos acabado de sair do posto, né? Aí achamos o borracheiro, rapaz do céu. Mas demorou para quê? Meu Deus do céu. Quase que nós jantamos por lá, almoçamos por lá. Tanta demora que foi. Mas a calibragem, ela é importante. A calibragem, ela precisa ser feita. E é isso que Paulo está trazendo, esse ensinamento. E aí eu quero te dizer nessa noite, eu não estou dizendo que você e eu estamos nessa condição da igreja de Corinto, não. Não entenda isso. Eu estou trazendo o ensinamento da palavra de Deus, de um pouco do que Paulo estava tratando sobre aquela igreja. Agora, o que compete a nós hoje, e o que nós podemos tirar de princípios bíblicos aqui, uma delas é, qual é teu chamado? Qual é teu chamado? Qual é a missão que você tem aqui nessa terra? Um outro princípio que nós podemos tirar aqui, da palavra do Senhor falando das primícias. De fato, no seu coração, Cristo, você tem esse entendimento, que Ele é a primícia dentre os mortos? Que Ele é a primícia? Tantas coisas nós podemos tirar aqui e aplicar para as nossas vidas hoje. E uma delas que eu queria aplicar para os nossos corações, e já chama aqui a equipe de louvor, é o finalzinho do texto. Para que Deus seja tudo em todos. Tudo em todos. Uma das coisas gostosas de se viver na igreja, e é difícil de alcançar, mas é muito gostoso quando a igreja alcança, é saber respeitar as limitações de cada um. É saber caminhar com o irmão. É saber viver de fato o amor uns para com os outros. E eu quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus. O versículo 26 diz: o último inimigo a ser destruído é a morte, que foi o que nós lemos lá em Apocalipse 20, versículo 14.
a ser destruído. Não é uma condição, não é uma incerteza ou talvez, mas é uma certeza de Deus. Talvez você veja aqui nessa noite buscando ouvir uma resposta de Deus e você se depara com um texto desse, mas deixa eu te dizer, Deus também está falando, querido. Deus também está falando. Deus também está falando. Deus tem suas maneiras de falar. Deus tem suas maneiras de falar. Deus tem suas maneiras de falar. Ele fala comigo de um jeito, Ele fala com você de outro, mas Ele nos une na palavra dEle e em um só propósito. Deus seja tudo em todos. Nós vamos louvar, e enquanto nós louvamos, reflita no seu coração, na sua mente, diante dessa palavra, tantas informações que talvez parece que ficaram soltas, mas na verdade não ficou, porque ela se uniu no versículo 28, para que Deus seja tudo em todos. Olha que coisa maravilhosa, Deus ser tudo em todos. Você consegue entender a dimensão dessa palavra? Deus, para que Deus seja tudo em todos. Se Deus é tudo em nós, o que vai nos faltar? Fé? Esperança? Se Deus é tudo em nós, por que você está com medo? Se Deus é tudo em nós, por que você acha que Ele não pode resolver o seu problema essa noite? Se Deus é tudo em nós, por que Ele não pode curar? Se Deus é tudo em nós, por que Ele não pode revelar a tua vontade a mim? E se Deus é tudo em nós, por que nós não possamos viver em paz, em comunhão com os irmãos? Queridos, enquanto nós vamos cantar, à luz dessa reflexão, Deus é tudo em nós. Apresente a Ele a sua necessidade, apresente a Ele a tua dificuldade. Esse é um Deus de justiça, mas também é um Deus de amor. Esse é um Deus que cobra, mas também é um Deus que faz. Esse é o nosso Deus, e esse é o Deus que eu e você estamos pregando e ouvindo a sua palavra. E esse Deus quer te curar, esse Deus quer te dar direção, esse Deus quer te dar paz no coração, esse Deus quer renovar as suas esperanças, quer vivificar o seu coração. Esse Deus está te dizendo nessa noite, porque Ele diz, para que Deus seja tudo em todos. Nós também podemos entender que de nada tu terá falta, se Deus é tudo na tua vida. Gente, olha que bem precioso que nós podemos ter todos os dias. Os traumas do passado. Quantos aqui não tem traumas? Quantos aqui já viveu de forma que não gostaria hoje, refletindo no passado, se pudesse mudar a sua jornada, a sua caminhada, jamais viveria como viveu? Quantos de nós no lamaçal do pecado, e hoje Deus está falando, para que Deus seja tudo em todos. Esse Deus poderoso quer te abençoar, querido. Esse Deus poderoso quer fazer grandes coisas na tua vida, e em nome de Jesus, não atrapalhe isso não, em nome de Jesus, não atrapalhe. Enquanto nós vamos cantar, enquanto a equipe de louvor vai cantar, feche os teus olhos e ore a Deus, e na sequência nós vamos orar como igreja, em nome de Jesus.